Há momentos em nossas vidas, na caminhada pelo plano terrestre, que nos proporcionam analisarmos aquilo que presenciamos, o que vivemos e as deduções que tiramos, as conclusões que chegamos. Por isso, em determinado momento de minha vida, de minha idade, eu pensei, poxa, andei tanto, e não vou deixar nada dito, escrito, falado, porque como radialista muito falei e se perdeu no ar, se perdeu no tempo. Aí resolvi fazer um modesto trabalho. Falar sobre os caminhos que percorri. De onde comecei esta caminhada. Porque há alguns detalhes que nós não sabemos e com toda certeza jamais saberemos. O porquê que aqui estamos no plano terrestre. De onde viemos? Imaginamos, mas certeza não temos. Por que viemos? Nos perguntamos. Também não sabemos. Aí você vai andando, e tem alguns versos que dizem assim: e eu que andei e andei, e vi outros horizontes, mais outros, sequências de rumos levando para o mesmo caminho sem flor. E louco, gritei de saudades e de falta de amor. E um dia eu voltei sem contar a todos que tudo é mentira, que além do horizonte é apenas o dia que nasce amanhã. Por isso, estamos aqui caminhando, andando e procurando sabermos o porquê que aqui estamos. Mas há algo que nós, ao longo desta caminhada, podemos dizer que a base de toda a sustentação do ser humano é a família. Por isso, um dia, não lembro o dia, não lembro a data, convidei meus 2 filhos e também alguns familiares mais para fazer uma visita à fazenda Ármor, como era conhecida. Hoje, na atualidade, quando gravamos esse trabalho, ao qual eu agradeço ao Eduardo, que foi ele que me proporcionou nós deixarmos esta parte da nossa história. E a parte importante, onde nós começamos a caminhada da vida. Fazenda, hoje, é de propriedade de Gustavo Iruleg. E eu agradeço a ele que nos possibilitou essa visita. Essa fazenda é no quilômetro 5,
saída de Livramento para Porto Alegre. Se você for no sentido Livramento, Porto Alegre, você vai perceber que à direita, logo em seguida que passa a Polícia Rodoviária Federal, tem umas edificações maravilhosas, pois é ali. Aí, com companhia de meus filhos, que aparecem nas fotos, vamos fazer uma visita. Exatamente no local aonde meus pais e meus avós me contavam, porque ali nessa fazenda eu fiquei até 6 meses, que ali, nesse local, qual aparece na foto, ali, eu, quando bebê, era colocado na sombra de um cinamomo que ainda existe. Isto falo quando gravamos 26 de junho de 2024. Por volta das 16 horas. Eu gosto sempre, por saudosista que sou, deixar marcado como foi, como surgiram as coisas. No edifício Ipanema, no prédio do edifício Ipanema, na rua Silveira Martins, esquina com a rua Brigadeiro Canabarro. Ali, nós gravamos. E o Eduardo preparou esse trabalho, fez toda a parte técnica, gravou e preparou todos esses que estão assistindo agora. Eu falei na base familiar. Quando eu entrei naquele local, nos galpões da fazenda, eu voltei na minha infância. Agradeci ao poder divino por poder um dia voltar ali com meus filhos, Mário Vitor Barbosa Leal e Joseph Pizzial. A minha irmã Clarinda Nunes Leal nos acompanhava. Pois, no dia 25 de fevereiro de 1946, contavam-me meus pais, meus avós, que meus pais moravam com eles naquela fazenda, eu nasci. As parteiras de campanha era o que existia na época de meu nascimento. Elas eram pessoas abnegadas, mulheres abnegadas, que ficavam às vezes de 15 a 30 dias aguardando o parto na casa da parturiente. Por quê? Não existia, como atualmente, a tecnologia para dizer, bom, entre 5, 6 dias nasce a criança. Não. Naquela época tinha que aguardar-se entre já em casa, não era em hospital. Tudo isso é bom a gente deixar colocado para que as pessoas imaginem como era a vida, mais ou menos imaginem nessa época. Bom, ali na Fazenda Armo, eu nasci. Dali, o meu avô mudou-se para o Cerro da Vigia, ali onde, na atualidade, é a sede campestre do Clube Caixeiral. E lá eu vivi minha infância e minha adolescência. Só que essa região, se analisar na atualidade, o que tem na atualidade e o que era
há 80 anos atrás, eu tenho 78 anos, quando dou início a esse trabalho, veremos a importância que tem a agropecuária para esta região. Por isso, é muito bom analisar o valor que tem a terra bem conservada. Desse local, aonde falo, a fazenda hoje permanece praticamente as mesmas edificações. Eram 65 quadras de cismarinhas. Isto representa em torno de 5.000 hectares. A árvore, na época de contavam meus pais, meus avós, ela era gado, bovino, principalmente bovinos, e animais cavalares que tinha nos campos. Eram centenas de animais. O frigorífico Armor, ele abatia diariamente entre 1.500 e 1.600 bovinos. Tinha uma geração de empregos diretos entre 5 a 6 mil empregos durante a safra do abate, que era normalmente de segunda quinzena de fevereiro até julho, agosto. Mas, mesmo assim, após a safra de abate, permanecia a indústria trabalhando, porque o frigorífico Armo, ele fazia todo o ciclo completo de aproveitamento e de industrialização de carnes e derivados. Lá era produzida a conserva, era produzido a lata para enlatar a conserva, era no próprio frigorífico tinha a fábrica que produzia tudo que era tipo de embalagens que eram necessários não só para o frigorífico, como para outros frigoríficos do Brasil, que todos eram da mesma empresa da Armor. Vejam bem o que tinha Livramento nessa época. E na região da Fazenda Armor, no Passo do Carajá, ainda tem hoje o local ali, está como serve como pastagens para animais ainda. E ali era pouso de tropeiro, aliás, perdão, ali não era tropeiro, era carreteiros que vinham com carroças todos os dias, traziam a produção da região do Cerro da Vigia, do Passo do Guedes, do Passo do Forno, do Carcávio, do Caverá, daquela região. Eram dezenas de carroças com tração animal, a bois, principalmente, a bois. Algumas carretas que como eram denominadas na época, eram carroças muito maiores, com toldos de lata, toda fechada. E
você encontrava pela estrada aquelas filas de carroças trazendo mercadorias, tudo que era tipo de produção. Abóbora, melancia, feijão, batata doce, batata inglesa, mandioca, a lã que era produzido, enfim, tudo que era produzido vinha e ficavam ali. À tardinha chegavam no local do Carajá, próximo à ponte do Pasto Carajá, e ali tinha o acampamento. À noite eram dezenas de fogos de chão. Formava-se uma cidade ali. E os carroceiros, aqueles das vilas que iam lá comprar e depois no outro dia revendiam na cidade. Isso movimentava toda a economia do município. E nós lembramos, quando menino, de toda essa vivência que tivemos, daquelas pessoas que vinham em suas carroças, ficavam ali à noite, outro dia cedinho, se já tinham vendido toda a mercadoria, retornavam, se não vinham para a cidade vender. Tudo era produzido de forma muito, digamos assim, saudável. Não existia nada de químico na produção. Os tempos levaram de roldão aquilo que mais o ser humano preservava na época, que era a saúde, que era o alimento saudável. Porque não existia vacinas para gados, nem para, digamos assim, nenhum tipo de produto químico que viesse colocar em risco a qualidade dos alimentos que eram produzidos. O adubo era totalmente, essencialmente orgânico. Com o aumento da população, as coisas foram mudando. E aquilo que eu comecei a observar e pensava comigo quando menino, poxa, está aumentando tanta população, o que farão no futuro? Como vai ser para produzir alimentos? E não é que o Criador Divino foi generoso comigo. Me mostrou aquela época, me deu a oportunidade de viver naquela época, me deu a oportunidade de mostrar a meus filhos, meus netos, e também aquelas pessoas que, através da imprensa, acompanharam o meu trabalho, demonstrar como era antes e como era bom. Que você chegava em um supermercado, que aliás hoje chega um supermercado, naquela época era um armazém de campanha, um bolicho, e ali tudo era saudável, o que você comprava dali. Hoje, os alimentos tiveram de ser produzidos em quantidades assim astronômicas para poder alimentar a enorme população. Analisando tudo isto, eu procuro trazer a todos
procuro mostrar a todos, melhor, colocando para vocês, que precisamos, a cada dia de nossas vidas, pensar que tem muitas pessoas que vão precisar, hoje, meninos, meninas, pessoas, as crianças que estão nascendo, vão precisar, e muito, que nós tenhamos muita cautela naquilo que nós fizermos em termos de produção, em termos de trabalho. Nós precisamos ter consciência de que o futuro não nos pertence. O passado não temos como corrigir, mas o presente nós podemos fazer com que possamos ajudar a natureza. Isso é uma grande preocupação que eu tenho. Dali da Fazenda Armor, você pega como base isso que eu coloquei e veja quantas mil pessoas hoje tem naquela região. No Wilson, na Tabatinga, na Mangueira Colorada, no Cerro da Vigia, onde existia produção da agropecuária em geral, hoje são vilas. No local onde hoje é o Clube Caixeral, ali produzia o meu avô, produzia milho, feijão, abóbora, mandioca, melancia, melão, criava gado e ainda tinha um pequeno abatedouro para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de comprar carnes ali próximo, aquelas pessoas que viviam próximo. Robledo Brás, grande pioneiro na produção de pêssegos. Houve uma época em que ele tinha 5.000 plantas de pessegueiro, vendia pêssegos para vários municípios e para outros estados também. Ele fazia a muda do pessegueiro, fazia os enxertos que ele falava, e inclusive me ensinou a mim, que era menino, às vezes estava ali aprendendo com ele a plantar o pêssego, hortaliças. E hoje, os filhos do seu Robledo, tem alguns que seguiram ali no mesmo local ainda produzindo. Outros também produzem em outros locais. Então, essa família Brás, assim como teve seu Guimarães, o Guilherme, seu Maneco, foram os grandes pioneiros na produção de hortaliças e frutas. Hoje, não tem nada. Mantém a família do seu Robledo, que estão ali no mesmo local ainda produzindo frutas e verduras, do seu Guimarães e do Guilherme também, já do seu Maneco não existe mais. E nos locais o que são? Ali onde era hoje é a cidade, uma cidade do Clube Caixeral. Não do clube, mas do sócio do clube. Não existe mais produção. A Fazenda Arma, hoje,
Tem, por exemplo, a Salton, que produz viníferas e vinhos finos. É uma grande parte da fazenda, aonde hoje é a vinícola da Salton, era um dos locais onde tinha o posto que chamavam nas grandes fazendas, que era aquele local onde tinha um banheiro para banhar o gado, mangueiras para revisar e curar bicheiras, porque naquela época não tinha vacina, não tinha nada. A mosca que pegava qualquer um lugar que ela pudesse colocar a vareja ali virava um problema que tinha que chamavam as bicheiras. Por quê? Ali tinha muitos os vermes que criavam uma ferida grande e aí tinha que ser curado. Usava-se creolina na época. Então, nesses locais, tinha os postos para encerrar o gado ali e fazer uma revisão. E o banheiro para banhar o gado para evitar o carrapato. E ali onde é Salton, era um dos postos. O outro posto era próximo onde é Almaden. Tem um local ali, local alto, próximo ao Almaden, uma coxilha onde hoje ainda tem uma pequena casa ali, também era outro posto da Fazenda Armor. E então tem produção hoje de viníferas que produzem vinhos finos aqui em Santo Antônio do Livramento, nesses locais. E já a Santa Colina já está fora dessa parte que eu estou citando, porque a Fazenda Ármor ia do Passo do Carajá até lá o Cerro da Cruz, próximo ao Cerro da Cruz, ali onde hoje é a Santa Colina já não era mais da Ármor. Onde é Almaden, sim, ali era da Ármor. Campo de Cooperação, onde hoje o Campo de Cooperação era da Ármor, estação experimental também. Vejam a extensão de terra, mas produziam arroz, milho e, principalmente, o gado para abate. Aí fica a pergunta: se nesses locais que ainda não estão habitados, que ainda não existe uma população maior, será preservado para a produção primária? Nós deixamos, digamos assim, este pensamento para que vocês analisem. Vocês que eu falo, não é só os grandes empresários que poderão ter nesses locais grandes indústrias, mas sim todos nós, aqueles pequenos produtores, podem aproveitar bem essas regiões. Eu gostaria de deixar para que fosse colocado em questão para ser analisado e discutido sobre essas oportunidades. Por que não ir não voltando no tempo, mas buscando dentro do tempo o espaço necessário para uma preservação maior das terras e da própria natureza.
A situação em que eu estou colocando tudo isso aí, talvez seja surpresa para as pessoas que assistem. Agora analisem bem. Eu vou colocar uma questão que é bastante delicada. Mas isto eu analisei também ali, quando a minha infância, onde hoje é a sede campestre do Clube Caixeral. Eu ali fiquei ali com 4 anos, meus pais foram para outro local trabalhar, um pouco mais adiante, na estrada Corredor Mário de Souza Leal, hoje Corredor Mário de Souza Leal, no Rincão da Vigia. E eu fiquei com meu avô, aonde fui ficando e fiquei até os 13 anos, quando com 12 anos completei a parte colegial, que era na Escola Machado de Assis, onde eu, no CTG Presidente do Pago, tem um prédio de alvenaria ali, era a Escola Machado de Assis. Na época, só podia ir para a escola após completar 7 anos. Como eu nasci em fevereiro, e o período escolar começava em março, quando eu fiz 7 anos, como em seguida começou o período escolar. Eu, com 12 anos, concluí, porque ali chamavam o quinto livro. Estudava-se primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto livro. E aí depois só a parte do ginásio, e aí era só na zona urbana do município. Fiquei ali até completar o quinto livro. Professoras, a dona Olga e a dona Marciolino. E as professoras davam aula para todas as crianças, do primeiro ao quinto livro. E ali eu chegava da escola, depois de almoçar, tirar uma siesta, descansar e ia trabalhar, ou na horta, ou na chácara, ou no campo, recorrer o campo com meu avô, sempre prestando atenção em todos aqueles detalhes. E tinha um cemitério, bem próximo onde hoje é as piscinas do Clube Caixeral. Ali bem próximo às piscinas tinha um cemitério, uma área que o meu avô Bernardino Paz Leal doou para ser usado como cemitério. Queriam sepultar uma pessoa, tinha que sepultar no campo onde morreu, e se não tinha espaço, tinha que ser na beira, no corredor. Então ele doou ali. Sepultaram muita gente e eu vi. Quando vinha falecia uma pessoa, ou traziam o caixão com o defunto em uma carroça, ou de cavalo ou de bois, ou a pé. E lembro que sempre vinha 3 senhoras, era 3 ou era 5, cantando. Era o terço que chamavam. Vinha acompanhando e cantando. E durante o sepultamento também. Era um sistema da época. Era assim que as pessoas entendiam que tinha que ser. A fundura da cova era 7 palmos. Tinha uma medida. Meu avô mandou fazer uma medida. Um ferreiro fez. Era 7 palmos. Mediu 7 palmos. O porquê não sei, mas era 7 palmos.
Comprimento era o tamanho do caixão, um pouco maior. A fundura, sim, tinha que ser o 7 palmos. Sepultaram muitas pessoas, não tenho ideia quantas, mas tudo era uma cova. Abriam a cova, soltavam o caixão com a corda e depois tapavam de terra. Colocavam uma cruz de madeira, se a pessoa não tinha lá com ferro, tinha um mato eucalipto, fazia uma cruz ali mesmo, lá no próprio cemitério tinha um local que o meu vovô mandou fazer, para dar, ali tinha pá, tinha pico, tinha martelo, tinha prego. Faziam uma cruz ali mesmo e colocavam na cabeceira para onde estava a cabeça do defunto. Passou-se os anos. Eu depois comecei a sair, vim trabalhar na cidade, vim tentar aprender uma profissão, vim estudar, estive nos Irmãos Maristas um ano, porque depois já meu pai não conseguiu mais, a mensalidade era bastante, para a época não era cara, para quem não, o meu pai era eu mais 4 filhos, ele tinha. Então aí, meu avô também teve problema de doença, então tive que parar. Aí os Irmãos Maristas vinham para o Instituto do Livramento. E tentei várias profissões. Como gostava muito de rádio, e eu, através da família que eram amigos do seu Evandro Rosa, na época, gerente da Rádio Cultura, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos por aí. Pedi para ele e fui para lá para ir lendo algum texto, porque não tinha gravação, era ao vivo ali, né? Tu treinava para ler o texto e depois tu ia ao vivo ler o texto, não tinha de gravação. E aí passava lá pelo vovô, depois o vovô teve um problema de doença, teve que vender a chácara, vendeu para o seu Floresvaldo Ferraz da Rosa. O seu Floresvaldo vendeu para o Clube Cacheral. Em seguida que o Clube Cacheral comprou, o presidente era o seu Alceu Vares. Em seguida eu ouvi falar que estavam tirando o cemitério dele. Aí eu fui para confirmar, já tinham tirado. Não tinha mais cerca, tinha uma cerca de pé, não existia mais cemitério. Aí, poxa, e aqui não era, nós nem passava ali com maior respeito, nem passava no cemitério, se fazia o sinal da cruz. Mas então aqui, isso aqui tudo não é bem assim, isso tem que ser repensado. Não tem nada. Aqui onde era um cemitério, transformou-se em um local comum. Falei para alguém, eu estava no Instituto de Livramento, que naquela época, não, já tinha, eu não lembro onde eu estava. Sei que eu estava numa escola ou fazendo um curso, não me lembro bem. E falei, né? Mas eu estou decepcionado. Tiraram o cemitério de lá, porque aquelas pessoas que estavam sepultadas no chão não tinha como tirar nada ali. Aí me disse, mas na Praça Getúlio Vargas, aonde hoje é a Escola Maurício Cardoso, era o cemitério. Também era o primeiro cemitério da cidade, também terminou. E outros já começaram a me dar outros exemplos dos cemitérios em campanha, que os proprietários vendiam e foram terminando. Daquela época em diante, eu comecei a analisar seriamente a questão do cemitério para mim, no meu caso. Eu não pensei, não quero ser sepultado, não vou para o cemitério quando eu morrer, tem que dar um jeito de como fazer, não sei, mas eu não quero ir. A descobrir depois que tinha a cremação, mas isso era muito difícil na época,
Mas sempre fui procurando até que um tempo achei uma empresa em Caxias que tinha crematório e que fazia planos para cremação. Optei por esse plano, fiz. Já há muito tempo está pago. Cremação, tudo pago. Então, eu estou colocando isso aqui também para que seja pensado pelas pessoas. Eu, no meu caso, não é para ser velado. A voz da gaita me acena. Não não tem essa questão de cerimônia. Morreu, eu vou lá, cremou, pega a cinza. É para levar em cima do cerro da vigia, lá, aonde ali, naquele cerro, eu jogava, levantava um pandorca, ali eu cacei tatu, ali eu comia pitanga, ali eu comia goiaba do mato, e ali muitas brincadeiras fizemos. Eu e todos os meus colegas de infância. Dizia para lá que tem que levar a cinza, abrir a caixinha e largar que o vento deu o destino. Porque, vejam bem, estou colocando isso para ser analisado por todas aquelas pessoas que ouviram esse trabalho. Analisem bem. Você coloca o corpo dentro de um cemitério, ou seja, num panteão, ou seja, qualquer tipo de sepultamento seja feito. Não tem absolutamente nada ali a não ser o corpo vai virar cinza e vai terminar tudo. Mas fica uma herança para a família, e uma herança muito complicada para seus descendentes, porque ali vão ter que seguir pagando taxas, ou para a prefeitura, ou particular. E se não paga, é retirado o que tem ali e jogado em uma vala comum. Será que isso está certo? Pensem bem. Então, até isso eu tenho observado ao longo de minha caminhada pelo plano terrestre. Creio que pareça assim, poxa, o que o Rio Grande quer falando sobre isso? Eu creio que tem um sentido muito profundo. Primeiro plano, você não vai deixar uma herança nefasta para a sua família. Que é, de repente, uma pessoa está longe, por motivos, N motivos. Você precisa trabalhar, você vai para outro estado, vai para outro país, vai para outro município. Aí fica aquela obrigação, se você realmente quer manter o critério da memória de seu antepassado, sem deixar, poxa, fulano lá está lá, não pagou as taxas que tinha que pagar. Para que isso aí? Então eu diria o seguinte, vamos ser amigos dos amigos enquanto temos saúde. Vamos ser bom para os familiares enquanto temos saúde. Vamos conviver de forma fraternal e amiga enquanto temos saúde. E pensem comigo. Após o pós-morte, alguém sabe como é o processo? Eu não sei. Se alguém souber,
realmente com bases sólidas, que divulgue e diga como é. Caso contrário, vamos ser honestos com nós mesmos, sinceros com nós mesmos. Não usar aquela demagogia barata. No dia da despedida do corpo, na hora do funeral, ir lá chorar e lamentar. Toda esta experiência na minha caminhada de vida, eu estou procurando, é simples, uma contribuição muito simples. E esses caminhos, que muitas vezes são percorridos sem dar a mínima atenção a eles. Vamos procurar, durante essa nossa caminhada pelo plano terrestre, fazer uma análise consciente e deixarmos bons exemplos para nossos filhos, para nossos netos, que você tenha o grande orgulho de ouvir de um filho, de um neto: poxa, falaram muito bem de ti. Você vai me dizer, isso não dá camisa para ninguém. Camisa não. Mas dá a tranquilidade da pessoa ter a sabedoria suficiente para dizer o seguinte: fiz a minha parte. Fiz aquilo que estava a meu alcance, e aí não sou obrigado a fazer mais. Bem, meus amigos, eu gostaria de, nesta primeira conversa com vocês, dizer que uma letra do saudoso J. Farinha, pedritense J. Farinha. Se todos somos iguais, a vida que nos aparta. Uns têm coragem a la farta e outros não terão jamais. E para ser realista, precisa ter um pouco mais de coragem. Dizem que ando à procura de horizontes, com tropas magras nas estradas de mim mesmo. Talvez não saibam que a vida é buscar caminhos. Quem tem paciência jamais campereia a esmo. Se minha tropa se espalhou nas caminhadas, juntei de novo e continuei sem muita pressa. A vida é sempre um passo depois do outro, pois ao final só chega aquele que começa.